Semana passada rolou uma polêmica aqui no YouTube e também no Twitter entre o Leon, do canal Coisa de Nerd, e o Nando Moura, do canal Nando Moura, falando sobre o nazismo e se ele é um regime de esquerda ou de direita. Eu dei uma olhada nos vídeos, vi principalmente o que o Leon teve para argumentar, porque o pensamento dele é diferente do meu. Eu concordo com o que o Nando Moura diz. E eu resolvi acrescentar algumas coisinhas. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, é só entrar no link que eu deixo na caixa de informações e comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal. Vamos ao assunto, que é essa história que o Leon estava revoltado. O Leon, para quem não conhece, é do canal Coisa de Nerd. Ele estava revoltado no Twitter, levou uma surra, mas mesmo assim ele ainda não entendeu o porquê de muitas pessoas terem se dado conta que essa história de nazismo ser um regime de extrema direita é uma tremenda falta de lógica, não tem nenhuma coerência dizer que o nazismo é um regime de direita. E ele respondeu o Nando respondeu ele. Eu vi inclusive muito legais os vídeos do Nando. Eu gostei particularmente do que ele responde o Leon, que é explicando o comunismo através da música, em que ele fala que o que importa realmente não é o nome que você dá para esse ou para aquele regime, mas sim a essência dele. E eu dei uma olhada com muita calma na resposta que o Leon deu pro Nando. E eu separei alguns tópicos aqui para comentar para vocês, acrescentar algumas coisinhas que o Nando não falou no vídeo dele. Ele começa dizendo que vai responder as perguntas que o Nando fez num vídeo e o Nando pede para ele traçar um paralelo entre os ícones da direita, o Ronald Reagan, o Donald Trump, o Churchill e a Thatcher. Eu anotei algumas coisinhas aqui para não esquecer, por isso que eu tô olhando aqui, tá, pessoal? E o Hitler. E o Leon, na resposta dele, diz que realmente não tem como traçar um paralelo. Ele diz também que não tem como traçar um paralelo, umas semelhanças, apontar semelhanças entre o Obama, o Tony Blair e o Stalin. O que ele faz de maneira errada, porque tem sim como a gente apontar semelhanças entre o Obama, o Tony Blair e o Stalin. O Obama, por exemplo, teve aquele projeto Obamacare, que ele praticamente pregava a estatização do sistema de saúde, ou pelo menos de parte dele, como se fosse mais ou menos um SUS, claro que não nas mesmas proporções, mas a ideia central do Obamacare é que o Estado garantisse hospitais e médicos de graça para o cidadão. Isso é totalmente condizente com a política de Stalin, onde o Estado deveria ser grande e fornecer as coisas para os cidadãos. Então aí tem um paralelo bem interessante. Quanto ao Tony Blair, que ele também citou, o Tony Blair foi um dos líderes do Partido Trabalhista. Então eu nem preciso me alongar muito mais aí para ver como sim essas duas pessoas que ele citou da esquerda têm paralelos e coisas em comum com a política de Stalin. Outra falácia que eles colocam no vídeo, o Leon e a esposa dele, que eu não lembro o nome, Nilce, lembrei o nome, Nilce. Eles falam que tem como ter totalitarismo nos dois extremos do espectro político. E isso é uma falácia que é muito repetida, assim, quando se diz que o nazismo é de extrema direita, porque nos dois opostos, nos dois extremos, as coisas são iguais. Então eu proponho um pensamento para vocês. Por exemplo, imaginem uma escala de cores que vá do preto num extremo ao branco no outro extremo e passa por diversos tons de cinza ali no meio. Nos extremos dessa escala, o branco e o preto, eles são semelhantes? Se a escala tivesse preto nos dois extremos, ela iria de um oposto ao outro? Então dizer que nos dois extremos da escala política que eles adotam, os esquerdistas adotam, dizer que o nazismo é parecido com o comunismo porque os dois extremos são iguais, isso é uma coisa que não tem lógica. A gente não precisa nem recorrer ao pensamento de algum grande filósofo, historiador, etc., para perceber que uma escala que tem dois extremos, um tem que ser totalmente o oposto do outro. A esquerda, que prega um Estado que garanta aos cidadãos os seus direitos e aquele blá 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 todo, no extremo é uma ditadura onde o governo controla tudo.
No outro espectro, na outra extremidade do espectro político, a extrema-direita, a lógica, que é uma coisa que o pessoal da esquerda não entende muito bem, mas que é o que a gente gosta, é que não tenha governo nenhum. Num extremo, o governo manda em tudo, no outro extremo, não tem governo, anarcocapitalismo. Assim, teria uma coerência maior. Não é? Agora, um momento assim, épico, a melhor de todas, eu acho. Se bem que é difícil apontar ali qual é a melhor de todas, porque ele falou muita besteira, mas ele vem e diz que o Saddam Hussein é um político de direita. Eu não sei que planeta que ele vive, mas aqui no planeta Terra, o Saddam Hussein era um dos principais membros do Partido Trabalhista. Olha que coincidência, o Hitler trabalhista, o PT trabalhista, Stalin trabalhista e o Saddam Hussein também trabalhista. Então, eu acho, cara, Saddam Hussein de direita, vamos pra próxima. Outra coisa muito linda que eles falaram é que essa classificação do nazismo no espectro da esquerda, da extrema esquerda, é uma novidade. Coisa pouca sim. Eu vou citar um autor, a maioria do vídeo eu não vou citar muitos autores, mas vou citar um, o Hayek. O Hayek, em 44, escreveu o livro Caminho da Servidão, que eu recomendo todos vocês que leiam, eu já li. Pretendo ler de novo para fazer resenha aqui no canal. Ele é um livro meio difícil de achar, mas em PDF o pessoal consegue bem fácil. E nesse livro aí, ele já mostra as semelhanças que existem entre o nazismo e o comunismo. E de novo, se eles são semelhantes, eles não podem ser opostos. É uma coisa que ou é semelhante ou é oposto. Você tem que se decidir, não dá. Eu não vou me aprofundar muito no pensamento do Hayek, porque eu já fiz um vídeo, acho que foi ano passado. Eu vou ver se eu deixo nos cards para vocês, mas o título é Nazismo à Esquerda Aceita que Dói Menos. E lá tem as citações e vários outros pensadores que reforçam essa ideia, que é lógica, de que o nazismo se parece muito mais com a esquerda do que com a direita. Aliás, não tem nada de direita, mas vamos adiante. Aí eles falam das características, lê aqui para não falar besteira. Eles dizem que as características direitistas do nazismo são ser antimarxista. Eu vou usar aqui, mais uma vez, um exemplo didático. Tá? Exemplo didático. O Hitler perseguia e matava os marxistas e por isso ele é extrema-direita. Esse é o argumento central, que é a ideia que eles quiseram passar aqui. Ser antimarxista é ser de direita. Mas eles não conseguem compreender que ninguém matou mais comunistas do que os próprios comunistas. Mas vamos ao exemplo didático, que eu sou sempre didática aqui no canal. Se o ladrão, traficante, sei lá, do PCC mata o do Comando Vermelho, ele é anti-Comando Vermelho, a gente pode dizer que o chefe do PCC é da polícia? Porque ele matou um bandido e é contra o Comando Vermelho? Não. Não quer dizer porque uma pessoa é antimarxista que ela é conservadora ou liberal. Não tem nada a ver. Eles só têm algumas divergências, mas eles pregam um Estado totalitário, que é uma característica da esquerda. E também falam que o Hitler era antipolítica de classes. Ele não era antipolítica de classes, ele só tinha uma política de classes diferente. O marxismo pregava burgueses versus proletários. O Hitler pregava arianos versus judeus. A concepção de classes que ele tinha não era por uma categorização econômica, não era uma classificação econômica de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. No caso dele, era uma classificação racial, mas eram classes, é um conflito de classes. E hoje, o que a gente vê depois desse aperfeiçoamento, se é que a gente pode chamar de aperfeiçoamento, um troço desse, que o Gramsci fez do marxismo, nós vemos a luta de classes em vários outros lugares, como por exemplo,
mulheres versus homens com feminismo, gays versus heterossexuais com a ideologia de gênero, e tantas outras que a gente vê por aí, porque eles descobriram que não é só proletários versus burgueses, isso não dá certo. Então eles têm que inventar qualquer grupo, qualquer minoria para entrar em conflito com o outro. Essa é uma nova concepção de classes, mas todas elas são concepções de classes. Não precisa recorrer a um grande filósofo, é só usar o cérebro e pensar um pouquinho que vai conseguir chegar nessa conclusão também. Outra coisa que eles começam a argumentar no vídeo e que é irritante é essa história de que na academia não existe este tipo de polêmica. Em primeiro lugar, porque a academia, vocês sabem, eu já falei para vocês diversas vezes, eu sou professora, eu posso falar sobre o que eu vivi dentro da faculdade, na minha pós-graduação também. Ela é totalmente esquerdista e ela não admite nenhuma outra ideia que não esteja lá dentro da caixinha deles. Então não tem o pluralismo de ideias que eles defendem. Então o fato disso não ser discutido na academia não é um mérito, isso é um demérito. Aonde afinal de contas fica o tal pluralismo de ideia que vocês pregam tanto? Afinal de contas, foram citados vários nomes importantes e eu citei aqui no vídeo inclusive um prêmio Nobel que pensa da mesma maneira que a gente, que o nazismo é sim um regime de esquerda. E para fechar o vídeo aqui, para não ficar com horas e horas de duração, eu só vou falar mais um detalhe, que ele fala que o regime militar no Brasil foi um governo de direita. O regime militar, vocês sabem a minha opinião sobre o regime militar, tem vários vídeos aqui onde eu falo, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas se a gente for olhar com atenção, ele não foi um regime de direita, ele criou várias estatais, como o Leão falou ali, todas características de esquerda. A gente nunca teve um governo liberal ou de direita aqui no Brasil, nunca, nunca. Os militares naquela época tiveram que fazer o que fizeram para que os comunistas não tomassem o poder e a coisa não ficasse pior ainda, mas dizer que o governo militar foi um governo de direita é contraditório, isso não faz sentido. E que existe a extrema-direita estatista. Eu só queria, é claro que ele nem vai ver, eles nem vão ver esse vídeo, não vão mais voltar no assunto, mas se alguém quiser deixar aqui nos comentários também. Eles alegam que essa não é a classificação, estado mínimo não é critério para definir direita e esquerda. Mas eles não dizem qual é o critério então que a gente... Tem que ter um critério, a gente tem que ter um critério para ter lógica. E qualquer pessoa que estude o assunto e que compare governos de direita e governos de esquerda com o que aconteceu na Alemanha na época nazista, vai chegar à mesma conclusão que o Nando Moura chegou, que eu cheguei e que tantas outras pessoas chegaram, inclusive no meio acadêmico, porque quem ganhou um prêmio Nobel, eu acho que está aí no meio acadêmico, chegaram, que o nazismo é sim um regime de esquerda.